Ressurreição aqui e agora. Em nossa unidade com o Pai, encontramos não apenas poder espiritual, mas alimento, água, inspiração e até ressurreição. Quantas vezes ouvimos as perguntas: você acredita na ressurreição? Jesus ressuscitou de um túmulo? Alguém viu Jesus ressuscitado? Ele andou na terra? Aqueles que não acreditam que Jesus foi crucificado e sepultado, que ele ressuscitou do túmulo e andou pela terra, não têm a visão espiritual que os capacitaria a ver o que os olhos não podem ver e ouvir o que os ouvidos não podem ouvir. Pessoal, para a gente poder ter uma visão mais profunda desses assuntos que o Joel Goldsmith está trazendo neste trecho, mais uma vez o mestre Gualberto está aqui conosco. Gratidão, mestre, pela presença. Mestre, neste trecho, o Joel Goldsmith comenta da ressurreição como uma visão espiritual. Dentro desses assuntos, o mestre pode compartilhar a sua visão sobre o que é o despertar espiritual? Ô Gilson, para entrarmos aqui nesta questão do despertar, vamos compreender aqui uma coisa. Como é que a mente em nós, ela está funcionando? Qual é a verdade sobre a pessoa que nós somos? Como são nossas respostas? Como elas acontecem? Eu me refiro às respostas que estamos dando para a vida. Quando, por exemplo, nos deparamos com um incidente ou uma situação de acidente que nos atinge, qual é a resposta que estamos dando? Qual é a resposta que damos quando não somos aceitos? Quando somos, por exemplo, rejeitados por nossas ideias, opiniões? Repare que há um movimento em nós de completo contraste com o momento presente. Há uma condição interna em nós, psicológica, de completa confusão interna, de completa dor interna. Quando algo desfavorável nos acontece. Quando você está preocupado, ou com medo, ou triste, em geral é quando algo lhe impacta na vida que momentaneamente quebra os seus projetos, quebra os seus planos, quebra a sua intenção, motivação ou desejo. Quando algo destoa do que você espera, a sua reação é uma reação já condicionada, já programada, de revolta, ou de tristeza, dor, sofrimento. Tudo isso nos mostra que nós temos sempre uma resposta inadequada para o momento presente, quando a vida nos desafia. E por que isso acontece? Porque a nossa interna condição mental, a nossa psicológica condição de consciência é de sono, de sonho. Nós não temos uma resposta real para a vida. Isso ocorre porque o modelo em nós presente do conhecimento para lidar com a vida como ela acontece é o modelo do pensamento. E o pensamento é um elemento inadequado para uma resposta para a vida. Quando um incidente ocorre, um acidente acontece, algo
que não queremos para nós mesmos surge, quando somos rejeitados, quando nossos desejos, projetos são interrompidos. Portanto, a nossa condição interna é uma condição de condicionamento mental. Nós temos diversos conflitos presentes em nós. Como pessoas, estamos vivendo em um modelo psicológico de resposta programada pelo pensamento. E o pensamento, volto a repetir, ele não responde à vida como ela é. Ele tem uma resposta pronta. A resposta pronta é a resposta do conhecimento adquirido, da experiência que está presente neste eu, nesta pessoa. O que é a pessoa? O que é o eu? Quem sou eu? Aqui, quando tocamos com você na oportunidade de uma vida livre da desordem, da confusão, do sofrimento, desta inadequada resposta para a vida, estamos tocando com você na beleza de um encontro com a realidade divina, com a verdade que está presente aqui, neste momento, mas que permanece desconhecida do pensamento, desconhecida do eu, desconhecida da pessoa. Então, o que é o despertar espiritual? É a ciência da vida. Quando o modelo do pensamento, que é este fundo de conhecimento que trazemos do passado, não está mais presente. Assim, não existe tal coisa como um choque entre você e a vida, porque não há uma separação que seja real. Para alguém presente, vendo um incidente, um acidente, ou vendo uma contrariedade, quando os projetos são interrompidos. Porque aqui temos, no despertar desta realidade divina, desta inteligência real, a presença de um estado de comunhão, de não resistência à vida, como ela acontece. Portanto, o que é o despertar espiritual? A condição interna, a condição psicológica, a forma como a vida está acontecendo para o eu, para a pessoa. É uma vida dentro de um contexto de sonho, de sono, de resposta mecânica, inconsciente, sem a visão da realidade do momento presente. Porque é a resposta que nasce do passado. Toda avaliação, comparação, aceitação ou rejeição, toda forma de olhar para o momento presente em nós é a partir do conhecimento que nós trazemos. E o conhecimento que nós trazemos é a presença do pensamento. É a memória, são as recordações, as lembranças. Isso não lida com o momento presente. Isso não compreende, não apreende a beleza do momento presente. Porque é uma inadequação. É a presença de uma suposta presença aqui, que é a presença da pessoa, separada da vida. Este é o sonho, este é o sono. Então se faz fundamental o despertar da consciência.
A consciência que conhecemos é a consciência deste sonho, é a consciência mental, é a consciência do conhecimento, do pensamento. Nós só sabemos lidar com a vida a partir de ideias. Estas ideias é o sonho. É a presença da consciência egóica, da consciência do eu. O despertar espiritual é o despertar de uma nova consciência, de uma divina consciência, de uma real consciência. É o contato com a vida sem o sentido de alguém, lidando com a vida como algo separado dele mesmo. Portanto, estamos tocando aqui em algo completamente estranho e diferente de tudo aquilo que o pensamento possa imaginar, possa tirar conclusões ou crenças. E é tudo que o pensamento tem feito dentro de nós. Ele vive com ideias, conclusões e crenças sobre a vida. E é precisamente isso a inadequação. Será possível uma mente livre do pensamento, portanto livre do conhecimento e deste fundo psicológico que está dando identidade a uma suposta presença aqui, que é a presença de alguém? Nós estamos apenas dentro de uma sugestão de pensamento, sentimento. A presença da pessoa. O fim para essa ilusão. O fim para este eu, este mim. É o surgimento de algo novo. É o aparecimento de algo além do conhecido. Além do conhecimento. Além do pensamento. Você nasceu para a ciência da vida, para a ciência do seu ser, que é a verdade de Deus. E isso não se separa da vida. Não há qualquer separação entre a realidade do seu ser e a verdade da vida. O despertar desta inteligência divina e a sabedoria. Uma vida real é uma vida livre do conhecimento, do pensamento, livre do passado. É a compreensão de nós mesmos. É a revelação do autoconhecimento. É a presença da meditação que torna possível este florescer, este despertar. Esta nova condição, onde estamos diante da existência, e não deste mero existir do eu, do ego, desta ilusória identidade. Isso é o despertar espiritual, ou qualquer nome que você queira dar. Aqui estamos apontando para algo além do conhecido, possível para cada um de nós, nesta vida, neste momento. A verdade é que Jesus foi crucificado, ele foi sepultado, ele se levantou da tumba, ele andou sobre a terra e foi visto por pelo menos 500 pessoas que deram testemunha desse fato. Esta era a verdade sobre Jesus sem qualquer dúvida, mas também é a verdade sobre todos nós. Nós também andaremos livremente pela terra após nosso chamado enterro. A única diferença é que não haverá 500 pessoas para nos identificar, porque não lhes dissemos que nos esperassem ou acreditassem em nossos poderes de ressurreição. Portanto, nossos amigos se afastarão de nosso funeral com tristeza, acreditando que fomos a algum lugar, e de acordo com sua crença, assim será com eles. Mestre, eu tenho uma pergunta de um inscrito aqui no canal
ele faz o seguinte comentário e pergunta: sofro muito. Parece que a dor nunca vai acabar e não vejo solução para meus problemas. Como se livrar do sofrimento? Quando você me fala do sofrimento, compreenda quem é o elemento presente nesta dor, que você diz que parece que nunca vai acabar. Você também diz: não vejo soluções para os problemas. Quem é o elemento que, no lugar da investigação, coloca o desejo de se livrar? Esse é o equívoco. Nós queremos nos livrar da dor, queremos nos livrar dos problemas. Mas aqui se trata da investigação da dor, da investigação dos problemas. Isso nos coloca num contato direto, real, com o elemento que sustenta a dor, com o elemento que sustenta os problemas. Esse elemento presente é a presença do conhecedor, com o seu conhecimento. É o conhecedor que conhece sua dor. É o conhecedor que conhece os seus problemas. Assim, há uma separação entre aquele que conhece e aquilo que é conhecido. A dor é o conhecido. Os problemas é parte do conhecido. Esta separação entre o conhecedor e aquilo que é conhecido é algo que o pensamento sustenta. É a presença do pensamento. O elemento presente em você, repare, que sustenta o sofrimento. Quando eliminamos esta dualidade, esta separação, porque eliminamos a presença do conhecido, que é a presença do passado em nós, que é a presença do pensamento, a dor termina, o sofrimento desaparece. Os problemas não desaparecem porque foram solucionados. A dor não desaparece porque aquela dor terminou. Tudo isso se dissolve porque a identidade que é o eu, o ego, que é a própria presença do passado, do pensamento, em você, se dissolve. Quando nos aproximamos de um olhar direto para nós mesmos, esta é a presença do autoconhecimento. Esta é a presença do encontro com a meditação. Isso põe fim a esta dualidade. Isto põe fim a esta condição interna de alguém com problemas, de alguém com sofrimento, de alguém com uma dor que não termina. Isso requer um trabalho em nós mesmos, uma aproximação da vida neste momento, quando somos capazes de olhar, de perceber, de ficar ciente daquilo que aqui está se revelando, mas sem interferir. Quando interferimos com aquilo que aqui se mostra, temos a divisão, a separação. Nesta divisão, a continuidade desta condição de problemas, de dor e de sofrimento. Esses assuntos que trabalhamos aqui com você requer uma investigação paciente, cuidadosa e profunda. Nós temos que aprender a verdade sobre nós mesmos, aprender como a mente está funcionando dentro de cada um de nós e tudo aquilo que o pensamento está produzindo para este eu.
A presença do sofrimento é a presença do sofredor. Não há uma separação entre aquele que sofre e o sofrimento. A presença dos problemas é a presença de alguém tendo problemas. Não existe uma separação. Assim como a presença da dor requer alguém na dor. Então, quando você nos fala de 3 assuntos, dor, problemas e sofrimento, na verdade, nós estamos tratando da presença do eu, da presença do ego, da presença desta pessoa. É a presença deste sentimento, pensamento, eu. A sustentação de quadros psicológicos de dor, de sofrimento e de problemas. Será possível uma vida livre de tudo isso? Isso requer a presença do despertar espiritual, requer a presença de uma visão da vida livre do passado, livre do conhecimento, livre do experimentador, do pensador. Atender a vida como ela acontece, sem o sentido de alguém presente. Então se revela, aqui e agora, aquilo que está além da mente, além do eu, além do ego. A felicidade, o amor, a liberdade, a compreensão e a inteligência é algo presente na verdade deste ser, que é a verdade de Deus, que é a verdade sobre a vida. É o que estamos com você aqui aprofundando para esta visão, para esta compreensão. E para você que está acompanhando o vídeo até o final e deseja realmente viver essas verdades, fica o convite para participar dos encontros intensivos que o Mestre Gualberto proporciona. Esses encontros são muito mais profundos do que esses vídeos aqui no YouTube. Primeiro, porque o Mestre responde ao vivo as nossas perguntas. E segundo, é que pelo Mestre já viver nesse estado desperto de consciência, ele compartilha um campo de presença à sua volta. Um campo de energia, de poder e graça. E nesses encontros, a gente acaba entrando de carona nessa energia do Mestre. E pegando essa carona com o Mestre, de maneira espontânea e sem nenhum esforço, silenciamos nossas mentes, podemos ter uma visão além de toda limitação do conhecimento intelectual. Então fica o convite, no primeiro comentário fixado tem o link do WhatsApp para poder participar desses encontros. Além disso, já dá o like no vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.